Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Bem-vindo à nossa terceira aula de Técnicas de Recepção, Atendimento e Cobrança. Hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão de conflitos e cobrança. O conteúdo hoje é mediação de conflitos e o Código de Defesa do Consumidor. Dentro desse Código de Defesa do Consumidor nós vamos falar sobre cobranças. E os objetivos interferir positivamente em situações conflituosas, definir quando uma dívida ainda poderá ser cobrada judicialmente e criar um plano de cobrança de dívidas atrasadas. Quando a gente trabalha no atendimento ao público, você verifica que a necessidade de atender ao cliente e à empresa. Então, quando você trabalha com atendimento, você tem que atender ao que o cliente quer, atender as necessidades do cliente, só que também tem que atender as necessidades da empresa. Se você for sempre fazer o que o cliente quer, você pode dar prejuízo à empresa. E se você for sempre buscar uma relação onde a empresa sai ganhando, o cliente muitas vezes pode sair perdendo naquele momento e deixa de fazer negócio com a empresa. Aí, ao longo da vida, a empresa pode acabar tendo prejuízo nesse tipo de atendimento. Então é necessário que você consiga fazer com que essas relações, essa relação de empresa-cliente, seja uma relação benéfica para ambos. Então você tem que saber equilibrar esses conflitos. E equilibrar esses conflitos é uma tarefa de mediação de conflitos. Ela deve ser realizada sempre com bom senso e honestidade. O dicionário Michaelis, ele fala que conflito é falta de entendimento, grave oposição violenta entre duas ou mais partes. Ela necessariamente envolve, no mínimo, duas pessoas em uma disputa de opinião. E a mediação de conflito envolve o conhecimento das relações interpessoais e motivação para a solução. Então, a solução conflituosa ela pode se dar entre a empresa e o cliente. E aí você vai ter que trabalhar nessa mediação apresentando para o cliente soluções que a empresa possa trazer para aquele problema e ao mesmo tempo atendendo às necessidades também da empresa. A empresa não pode gastar um valor maior do que aquele cliente vai retornar para solucionar aquele problema. Por outro lado, o cliente não vai aceitar sair no prejuízo. Então você tem que demonstrar para o cliente que a solução que a empresa está trazendo é uma solução justa e equilibrada. Os conflitos também podem acontecer entre a própria equipe. Então, numa empresa que tenha vários vendedores ou outros funcionários, podem ocorrer conflitos. E muitas vezes você pode ser obrigado a trabalhar com essa gestão de conflitos não entre a empresa e o cliente, mas entre os funcionários da empresa. Então, um líder deve estar sempre atento aos conflitos internos de sua equipe. Por mais que sejam equipes de desempenho, equipes boas, que tenham bom desempenho, as pessoas são falíveis e por vezes geram conflitos necessários e desarmonia no grupo. Então não importa, por mais que a equipe seja boa, pode surgir conflitos. Então, professor, quer dizer que o ideal é que nunca surgisse conflitos na equipe? Não necessariamente. Mas por que, professor? Porque conflitos, muitas vezes, eles demonstram pontos de vista diferentes. Então, um conflito nem sempre ele precisa ser violento exatamente, mas apenas opiniões divergentes. Quando nós temos uma equipe que tem opiniões divergentes sobre como fazer uma tarefa, cada um desses pontos de vista pode oferecer um ângulo de visão que, quando eles são unidos, eles podem oferecer uma solução melhor do que os pontos de vista individualmente. Os conflitos na equipe eles podem mostrar a necessidade da equipe de aprender uma nova habilidade ou de mudar os rumos do que ela está fazendo para que obtenha resultados melhores. Os conflitos, então, muitas vezes eles não são ruins, eles são bons para uma equipe, porque eles acabam fazendo com que a equipe se adapte a novos ambientes e promova a inovação. E nós temos também no atendimento alguns conflitos que são bem específicos. Um desses conflitos é a cobrança. Por que a cobrança é um conflito? Nesse sentido, a cobrança é um conflito porque
nós estamos falando de uma cobrança onde a pessoa comprou algo e não pagou. Ah, professor, essa pessoa é desonesta então, né? A pessoa comprou, pagou, é caloteira, é desonesta. Nem sempre a pessoa deixa de pagar algo porque ela quer. Algumas vezes ela pode comprar alguma coisa, naquele momento ela realmente tinha capacidade de fazer o pagamento, mas depois, por algum motivo, ela perdeu essa capacidade. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa lá no início de 2020 resolve comprar um carro. Ela tem um restaurante e ela resolve comprar um carro novo, e naquele momento o restaurante dela estava indo bem, ela tinha plena capacidade de pagar esse carro. Mas o que aconteceu logo em fevereiro de 2020, fevereiro, março, chegou a pandemia e o restaurante foi fechado. Quando o restaurante dela foi fechado, ela perdeu a capacidade de fazer o pagamento das parcelas desse carro. Então, ela começa a deixar de pagar esse carro, não porque ela quer, mas porque simplesmente ela não tem como pagar ele naquele momento. Então, quando na atividade de cobrança nós precisamos reconhecer também as situações, reconhecer que muitas vezes a pessoa não está pagando, não é porque ela não quer, é por causa de alguma outra situação. E aí, nós temos que fazer essa cobrança, mas nem essa cobrança não pode ser feita de qualquer forma. Ela tem que observar alguns padrões de conduta. Porque se você for cobrar de qualquer forma, você pode acabar infringindo alguma das normas do Código de Defesa do Consumidor e essa cobrança pode ser considerada abusiva. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele prevê o seguinte: na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O que é ser exposto ao ridículo? Vamos pensar o seguinte. Uma pessoa vai lá na sua loja e compra um produto. E aí você conhece essa pessoa, compra o produto e não paga. Aí você entra no Instagram dela e vê ela lá, viajando para o Nordeste. Aí você, ela me paga. Você vai lá e coloca na esquina da casa dela um outdoor. Fulano é caloteiro. Comprou, não pagou, mas está viajando. Isso é considerado uma conduta abusiva. Você está expondo aquela pessoa ao ridículo. Mas, professor, é verdade. Ela comprou, ela é desonesta. É verdade. Mas você não pode expor ela ao ridículo, mesmo que as informações que você esteja utilizando sejam verdades. Você pode ligar para ela cobrando? Pode. Mas essa cobrança não pode, por exemplo, fazer uma ameaça à pessoa. Então quer dizer que eu não posso falar para ela que o nome dela vai ser inscrito no Código de Defesa do Consumidor, no Código de Defesa de Crédito, no CPC. Não, nesse caso você pode. O nome pode ser, olha, se você não pagar até tal dia, o seu nome vai ser enviado para o CPC, vai ser enviado para o Serasa. Isso pode, porque você não pode ameaçar ela com aquilo que não seja legal. Agora, o que é legal você fazer, você pode falar, olha, eu vou fazer isso. Por exemplo, olha, eu vou entrar com uma ação judicial para cobrar a dívida. É legal? Ela comprou, não pagou. Você pode falar, ameaçar ela com a judicialização da dívida? Pode. O que você não pode ameaçar ela com alguma conduta que seria ilegal. Por exemplo, olha, se você não pagar, eu vou arranhar seu carro. Isso é ilegal. Então, isso é uma cobrança abusiva. Então, aqui no CDC, lista alguns tipos de atitudes que são consideradas cobranças, condutas abusivas na cobrança de dívidas. A ameaça, como eu falei, você ameaçar a pessoa de várias formas. Por exemplo, olha, se você não me pagar, eu vou colocar colocar nas redes sociais suas que você é caloteiro. Isso é uma cobrança abusiva. Você não pode fazer isso. Não é legal fazer isso. Agora, você avisar a pessoa que vai colocar o nome dela nos bancos de proteção ao crédito, bancos de dados de proteção ao crédito, é uma conduta legal. Você avisar para ela que vai entrar com ação judicial é uma conduta legal. Então isso, apesar de ser uma ameaça, não é considerado uma conduta abusiva.
Se você liga para a pessoa para cobrar ela, isso é de certa forma constrangedor? É, mas esse constrangimento não é um constrangimento ilegal. A coação é você querer obrigar a pessoa a pagar a dívida. A coação seria, por exemplo, o que um agiota faz. Olha, você me paga ou eu vou vir aqui mais tarde, eu sei onde a sua família mora, eu sei onde você mora. Isso é uma conduta abusiva. Outra coisa, afirmações falsas, incorretas ou enganosas. Você emprestou um dinheiro para a pessoa e aí você chega lá e fala assim, olha, eu te emprestei esse dinheiro, você não me pagou, a qualquer momento eu posso entrar e pegar as coisas na sua casa. Porque você não me pagou, eu tenho esse direito. Isso é uma afirmação falsa. Essa afirmação falsa também é uma conduta ilegal. Na cobrança, você sempre tem que falar a verdade. Ou qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente ao ridículo. Ou interfira no seu trabalho, descanso ou lazer. Então quer dizer que eu não posso ligar para a pessoa, porque se a pessoa está em casa, eu vou estar interferindo no descanso. Se ela está no trabalho, eu vou estar interferindo no trabalho. Não necessariamente. Por quê? Se o cliente chega lá e deixa para você, o único contato que ele deixa é o contato do trabalho, aí você liga para o trabalho dele para fazer a cobrança. O que você não pode é ligar para o trabalho dele e falar para os patrões e para os colegas dele que ele está devendo. Você liga lá, olha, eu queria falar com fulano, aí chama lá fulano, olha, eu verifiquei aqui nos nossos sistemas que você tem uma parcela de tal compra que está em atraso, eu gostaria de saber até que dia você vai poder quitar ela. Você foi respeitoso, não divulgou os dados da compra dele, interferiu no trabalho dele? Interferiu, mas isso é considerado uma conduta legal. Inclusive o STF, o Supremo Tribunal de Justiça, já decidiu que isso é uma conduta legal. Agora, se você cobra o cliente de forma indevida, vamos supor, o cliente comprou um produto, pagou, mas você vai lá e cobra ele de novo. Isso pode dar direito ao cliente da repetição em dobro do indébito. Ou seja, o cliente comprou e pagou, e você cobra ele de novo, ele vai lá e paga novamente. Aí o cliente pode entrar com uma ação, onde, digamos, o cliente pagou R$200, você agora vai ter que devolver para ele não 200, mas R$400. Uma situação que pode ocorrer, que dá direito também a uma devolução em dobro, digamos, você tem sua casa, e aí tem fornecimento de energia, aí a companhia elétrica chega lá e fala para você, olha, encontrei um gato aqui na sua casa, e aí a gente vai aplicar uma multa para você de R$1.500. Só que você não tinha aquele gato. Aí você fala, não, mas eu não tenho esse problema. Eles, não, você vai ter que pagar ou a gente vai cortar sua energia. Então você, para não ter seu fornecimento de energia cortado, você vai lá e paga esses 1.500, mas entra com ação. Durante o processo, se a companhia elétrica não conseguir provar que você realmente tinha um gato lá, que você está fraudando a medição do consumo de energia, eles vão ter que devolver os seus R$1.500. Só que essa devolução desses R$1.500 que você pagou, ela vai se dar em dobro, ou seja, vão ter que te devolver R$3.000. Então a gente tem que ter bastante cuidado nessa cobrança. Verificar sempre se não houve um pagamento, se aquele produto realmente foi fornecido. Vamos imaginar, por exemplo, o cliente compra um produto a prazo, aí o produto é para ser entregue para o cliente na casa dele. Por algum motivo o produto não é entregue. Então, a venda na prática não se realizou, porque o produto não foi entregue, e aí depois você cobra esse cliente paga esse produto para não ver o nome dele inscrito nos bancos de devedores, e depois esse cliente ingressa com ação para recuperar o valor que ele pagou. Ele vai recuperar esse valor em dobro. Sendo que, se ele tiver tido algum prejuízo, mesmo que prejuízo moral, ele ainda pode ter direito à indenização.
essa devolução em dobro não anula o direito do cliente de obter indenização por danos materiais e morais. E na cobrança sempre tem que ter alguns dados que são obrigatórios. Então, por exemplo, o nome do fornecedor, o nome de quem forneceu aquele bem ou produto, o endereço do fornecedor, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, ou pessoa jurídica, CNPJ. Isso são informações que devem sempre constar no documento de cobrança. Se não tiver esses dados, essa cobrança não pode ser realizada. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e bons estudos e até uma próxima. Educação à distância, mudando realidades.